A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o irmão Valdemir. Bem-vindo ao meu canal Porções Bíblicas. São todos bem-vindos para ouvir uma porção da palavra de Deus. E desta feita eu quero ler nesta hora uma porção da palavra de Deus no capítulo 5 e o versículo 24 do livro de Gênesis, que vai falar sobre um moço por nome de Enoque. E o título desta porção bíblica é Andar com Deus. Capítulo 5, versículo 24 de Gênesis diz assim: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Para memorizar, vou repetir. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. A Bíblia fala pouco a respeito de Enoque. Se não me engano, existem 3 referências acerca dele ao longo de 31.710 versículos. Aqui em Gênesis 5, 24, onde eu li, fala sobre Enoque. E no livro de Hebreus, o capítulo 11, e o versículo 5, diz assim: Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho diante de Deus. Então aqui está falando que pela fé Enoque foi trasladado. E também no livro de Judas, quando fala Judas, que fala da visão de Enoque, que viu o Senhor rodeado dos seus santos, Judas, versículo 14, diz: E destes profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então, está aqui 3 referências a respeito deste homem chamado Enoque, que foi bisavô de Noé. Mas o pouco que a Bíblia fala acerca dele deve causar em nós uma inquietação santa no sentido de experimentarmos o mesmo privilégio que teve Enoque. Observe que Enoque ele teve uma amizade muito grande com Deus. A sua amizade, o seu relacionamento com Deus foi se tornando tão pessoal, tão íntimo, que chegou o momento que Jeová olhou para Enoque e disse: Vem comigo. Era tão íntima a amizade que o Senhor tinha com seu servo, que Deus disse: Olha, chegou a hora de você vir morar na minha casa. Então, observe bem que se nós folhearmos a Bíblia, vamos perceber que Enoque não foi o único que recebeu de Deus a oportunidade de trilhar caminhos com ele nessa vida. Observe que ele teve esse privilégio e todos nós também temos esse privilégio. Observe que quando Deus o chamou para si, foi um privilégio muito grande da parte de Enoque e morar com Deus. Então esse privilégio é para nós, é para todos. Basta que nós queiramos e busquemos e tenhamos insistência por ela e o cuidado de investir
em nosso relacionamento com Deus. Então, em Gênesis capítulo 6 e o versículo 9, diz que Noé andou com Deus. Veja que diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Então, observe que Noé também teve esse privilégio de andar com Deus. E a experiência foi a mesma com Abraão. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 7, diz assim: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante de teu povo, de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Então veja que Abraão também teve esse privilégio de ter Deus em sua companhia. E Deus até o chama de amigo. Então Deus é soberano, ele não deve nada a ninguém, não deve satisfação a ninguém. O planeta Terra é tapete dos seus pés, as nuvens é a poeira dos seus pés. Veja que ele é soberano, ele mesmo tem autoridade sobre tudo que existe. Então é um privilégio muito grande de a pessoa ter Deus como seu companheiro e como seu amigo. Veja que em Gênesis 19, Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra, mas antes ele para e diz: posso eu, porventura, fazer algo sem falar com meu amigo Abraão? Então, olha aí o privilégio de Deus estar compartilhando aquilo que ele tem em seu coração para um simples mortal. Então, acerca de Moisés, a Bíblia diz, em Êxodo 33, 11, a parte A, diz assim, ó: e falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Então, veja que o Senhor falava a Moisés face a face como qualquer outro homem fala. Veja o privilégio que é ter Deus como amigo. E quando Miriam e Arão murmurou contra Moisés, o Senhor disse a Arão e Miriam: olha, se tiver um profeta, eu falo com ele em sonhos, mas com Moisés eu falo cara a cara. Veja que tremendo é isso. O homem tem o privilégio de conversar com Deus face a face. E observe que em João capítulo 13, 15 e o versículo de número 13, Jesus diz assim, ó: não vos chamarei mais servos, chamar-vos-ei amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Então observe que Jesus agora está chamando os seus discípulos de amigo. Isso fala de comunhão, né? É possível viver nesse mundo e andar com Deus, andar em sua companhia. Isso é possível, ainda no mundo em que nós vivemos, um mundo cheio de tribulações, um mundo cheio de coisas ruins, mas é possível andar com Deus da forma que o mundo está. Então, muitos dizem assim: eu amo a Deus, eu ando com Deus, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Aí nós veremos o que caracteriza alguém que anda com Deus, quais são as virtudes. Então, a seguir, eu quero ver aqui juntamente com você as virtudes que revela na vida de alguém que anda com Deus. Em primeiro lugar, quem anda com Deus não segue as inclinações do seu coração. Veja que andar com Deus é não decidir mais para onde ir e não decidir mais o que fazer. E não decidir mais quando fazer.
Então, quando a pessoa anda com Deus, ele não manda em si próprio. Deus é quem manda nele. Porque quando você anda com Deus, ele assume a linha de frente, o comando, e nós o seguimos em sua direção. Então veja que agora nós temos uma nova direção. Antes de andar com Deus, a gente tomava atitudes próprias e fazia o que o nosso coração mandava. Mas agora que nós andamos com Deus, a direção agora é de Deus e não a nossa. Observe que quem anda com Deus não vai para onde quer. Em João capítulo 3, versículo 8, diz que o vento sopra onde quer, assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Então, o vento sopra onde ele quer, mas todo aquele que é de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Falando sobre seguir o próprio coração, em Deuteronômio, no capítulo 29, versículos 19 e 20, nós vamos ver aqui essa referência bíblica que vai falar a respeito disso que nós estamos tratando. 19 diz assim, o versículo 19 diz: E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre o tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Então, aqui está falando sobre a pessoa querer andar segundo a vontade do seu coração. A ira do Senhor se abaterá sobre esta pessoa, e a maldição também o alcançará. E o pior de tudo, o seu nome será riscado de debaixo do céu. Por que não dizer do livro da vida, né? Então não é bom seguir as inclinações do nosso coração. Ninguém conhecendo a vontade de Deus se abençoe dizendo: eu terei paz seguindo a vontade do seu próprio coração. Ninguém tem paz fora de Deus. Ninguém tem paz seguindo a sua própria vontade, porque a paz, ela parte de Deus. Então, andar com Deus é isso. É se tornar dependente de Deus. Então, não haverá paz fora da vontade de Deus. Não adianta você se abençoar ou abençoar alguém se você estiver fora da vontade de Deus. Por quê? A pessoa fora da vontade de Deus, nem ele tem a bênção, como é que ele vai abençoar alguém se ele está fora da vontade de Deus? Mas quando ele está dentro da vontade de Deus, além dele ser abençoado, ele tem bênção para outros. Observe que devemos lembrar, Deus é quem abençoa. Se alguém amaldiçoar e Deus o abençoar, prevalece a bênção de Deus. Se o mundo abençoar e Deus retirar a mão, não há paz. Então observe bem, quem abençoa é Deus, e se o mundo abençoar e Deus não tiver no negócio, a bênção não alcança. Então, que tal antes de tomar uma decisão, consultar o Senhor antes? Consultar o Senhor não é bater em porta de profeta. Não. Tem pessoas que gostam de correr atrás de profecias e de profetas. Então observe bem que antes de tomar uma decisão, nós devemos fazer o quê? Consultar o Senhor antes. Consultar Ele de que forma? Na palavra e na oração. Não ir atrás de pessoas para saber uma resposta de Deus.
E tem pessoas que fazem isso, deixam de orar, deixam de ler a Bíblia, deixam de ir para a igreja para ir correr atrás de profetas e de profecias. Então, consultar o Senhor, um ponto aqui, é a pessoa entrar no seu quarto, fechar a porta e orar em secreto. Que Deus do céu ouve e responde. Se for da vontade dele, ele responde. Se não for, ele responde também. Mas poucas pessoas não têm mais esse hábito de consultar a Deus, de buscar o Senhor, de buscar uma resposta da parte dele, que é as coisas instantâneas. E aí, quando não acontece, vai atrás de profeta. E tem muitos profetas verdadeiros, mas uma boa parte são mentirosos, criam profecias, falam coisas que nunca aconteceu e não vai acontecer porque não foi Deus que falou. E aí muitas pessoas estão enganadas. Então, quando a gente anda com Deus, quando você anda com Deus, você abre mão da sua vontade própria. Você pode até dizer, mas nessa direção que estou indo, não acredito que seja maldição. Está tudo bem. Observe que muitas vezes nós nos enganamos. Vamos em uma direção e achamos que porque tudo está indo bem, achamos que essa direção é Deus que nos deu. Mas na metade do caminho Deus fala, olha, volte. E aí tem pessoas que obedecem e retornam, mas tem pessoas que prosseguem e se dá mal. Nem tudo que está indo bem pode dizer que Deus está aprovando. Não. Nós temos que andar na direção que Deus nos conduzir. Então, mas só o fato de contrariar a vontade de Deus é um risco. Veja que em Atos 16, no capítulo 16, versículos 6 e 7, olha o que vai dizer. Vamos ver aqui que Paulo queria pregar em Bitínia, mas o Espírito Santo diz não. E depois em Listra, na Antioquia da Pisídia, havia algum erro nisso? Não. Paulo queria evangelizar. Que erro havia nisso? Nenhum. Olha o que diz aqui, ó. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então veja que por 2 vezes Paulo intentou pregar o Evangelho, tentou pregar a palavra, mas o Espírito Santo, no versículo 6, impediu eles. E no versículo 7, o Espírito de Jesus, que é o mesmo, também impediu. Há algum erro nisso? Não, nenhum. Porém, não era o tempo ainda de Paulo ir para aquele lugar. Porque a questão é, Deus tem prioridade. Enquanto Paulo dormia, aparece um varão e diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí Paulo prega em Filipos, Tessalônica, e daí vieram as cartas do apóstolo Paulo. Repito, Deus tem prioridades em nossa vida. Se você quer andar com Deus, o primeiro passo é desistir de andar segundo o seu coração. Às vezes Deus fala, evangelize em tal lugar. E às vezes Deus fala, não evangelize em tal lugar, não vá. Quando eu decidir mandar, você vai. E aí a gente faz errado. Está na euforia. Não, eu vou evangelizar porque eu fui chamado para isso. Não tem nada errado você evangelizar. Mas peça a permissão de Deus primeiro, para saber se Ele está nesse negócio. Então, observe que você vai estabelecer um plano, faz um projeto, faz o desenho, aí Deus vai lá, pega tudo, rasga
e Deus vai lá e desenha e estabelece o projeto dele. Quantos projetos nós traçamos, quantas ideias, fora da igreja e dentro da igreja, no trabalho, em casa. Aí Deus fala assim, não, eu vou fazer o meu porque o meu é melhor. Mas na nossa visão, parece que o melhor é o nosso. O projeto melhor é o nosso. A ideia boa, aí coloca no papel e diz assim, eu tenho a aprovação de Deus. Aí Deus fala, não tem minha aprovação, então eu vou fazer o meu projeto e vou lhe entregar. E muitas vezes não é da forma que nós esperávamos. E aí, mas eu digo uma coisa, é a melhor. Não é como nós queríamos, mas é a melhor. Então que ninguém pense que Deus é um pai mimado, que vive a satisfazer os desejos dos seus pequenos. Em muitos casos, Deus contraria os nossos desejos. Deus não é um pai mimado. Nós, muitas vezes, somos até mimados com nossos filhos. Nós damos tudo que o filho quer, tudo que ele pede a gente dá. E Deus não faz isso. Por quê? Porque nós não sabemos. Às vezes a gente pensa que está dando uma coisa boa para o filho, mas futuramente vai prejudicar, vai atrapalhar. E Deus, ele não faz isso. Deus não mima ninguém. Deus só dá aquilo que nós precisamos para a nossa alegria e para a glória dele. Porque imagine se Deus der algo para nós, o que vai acontecer se ele der algo para nós que não seja da vontade dele? Foi bom para nós, mas Deus não vê o momento, Deus vê o futuro. Então, muitas vezes a gente fica pensando, até hoje Deus não me deu tal coisa, Deus não está me ouvindo, nada, estamos errados em pensar assim, é porque não chegou o momento dele. E o que nós estamos pedindo não vai servir para nós no momento. Então, por isso que ele não deu ainda. Então, o bom é que Deus não nos trata com arrogância. Ele não coloca uma espada no nosso pescoço e diz, ou você vai ou eu te mato. Não, de forma nenhuma. Deus dá o livre arbítrio e a gente escolhe em obedecê-lo ou não. Então, ele nos convida a ir. E ele também mostra o que ele planejou para você. Você vai se quiser, ele não te força. Essa é uma realidade. Ele coloca o projeto e fala, tá aqui, ó. Aquele seu não serve, agora esse aqui, ó. Agora você escolhe. Só que eu vou adiantar para você uma coisa. Faça do jeito que está aqui que você vai se dar bem. Ele falou assim para o povo de Israel. Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Lá no capítulo 29 de Deuteronômio. Porém, Deus, ele já adianta logo, olha, escolhe a bênção para que viva. Então ele estava falando assim, olha, se você escolher a bênção, você vai viver, você vai ter felicidade. Agora, se você escolher a maldição, é morte. Escolhe a bênção para que viva. Então já está deixando bem claro. A bênção faz viver, a maldição traria a morte. Então, se nós aceitarmos a proposta de Deus, acreditamos, Ele vai conosco. Ele fará prevalecer todos os nossos projetos. Então, eu digo uma coisa para você. Deus quer andar com você. Não é fácil. Você ter a companhia de Deus não é fácil, porque você vai ter que, como diz assim, você vai deixar muitas coisas de lado. Você vai ter que se desfazer de muitas coisas. Você vai ter que se abster de muitas coisas. Mas tenha certeza que é algo bom quando a pessoa decide andar com Deus.
E em segundo lugar, quem anda com Deus vive na luz. Veja que João disse, olha, que nós temos que andar na luz como ele está na luz. Observe que Jesus, ele sempre foi, é e será luz. Então, o que isso significa? Jesus disse, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade iluminada e edificada sobre o monte. Então, observe que ele diz para todos aqueles que escolheram andar com Deus, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade iluminada e edificada sobre o monte. Eu lhe pergunto, alguém tem a luz, ele vai usar onde? Ele vai esconder debaixo da cama? Não, porque a luz é para estar no lugar alto para iluminar. Ou seja, quando a pessoa tem Deus na vida que é luz, onde ele chega, ele brilha, ele resplandece. As pessoas notam que Deus está com ele, que ele é diferente. Então você não pode se esconder. Imagine alguém fazer uma cidade e iluminar ela todinha, a cidade lá bem alta. Como é que ela vai ficar escondida se ela está iluminada? Não se pode. Assim também é a vida do cristão. Então Jesus ensinava duas verdades de valores espirituais extraordinárias neste versículo. Primeira verdade, que você é uma cidade iluminada. E a segunda verdade é que além de ser uma cidade iluminada, era iluminada e edificada. Edificada sobre o monte e não sobre o vale. Sabe o que isso significa? Que você não passa desapercebido e as pessoas lhe observam. Então veja que, além de nós estarmos edificados, estamos num lugar alto e estamos iluminados. E não tem como se esconder, não tem como fugir. As pessoas estão sempre nos observando. E a pergunta é, afinal de contas, você é luz? No livro de João, capítulo 3, no final, Jesus diz, quem anda nas trevas não sabe para onde vai, mas quem anda na luz sabe para onde vai. O que Jesus quer dizer com isso? Que quem anda na luz, ele tem um endereço certo, que é o céu. Então, quem anda na luz vai morar no céu. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 8, Paulo diz que antigamente nós éramos trevas, mas agora, no presente, depois que aceitou Jesus como Salvador, diz agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então veja que antes de Jesus entrar na nossa vida e fazer uma transformação, nós éramos o quê? Trevas. Vivíamos no mundo das trevas. E nós éramos também trevas. E participava das trevas. Mas hoje nós somos luz. Então Paulo fala assim, olha, vocês são luz, então ande como filhos da luz, como filhos de Cristo. Então significa viver às claras, não ter ações escusas, que precisa ser escondida, ter uma vida na presença do Senhor. Paulo ele sempre dizia assim, olha, eu sou uma carta lida por vocês, ou seja, vocês me conhecem, assim como Jesus também me conhece.
Então, ainda que alguém nos acuse de algo porque nós não estamos isentos, né, de sermos acusados, mas que estas acusações percam ação diante do nosso testemunho. Alguém pode acusar você, nos acusar de algo que nós fizemos no passado, mas que agora que nós somos filhos da luz, essas acusações ela percam a ação diante de nosso testemunho. E o nosso testemunho tem que ser como filhos da luz. E o terceiro lugar, quem anda com Deus é humilde. Já viu aquelas pessoas que nos olham de cima para baixo, se sente o dono do mundo, pisa em tudo e em todos? Você conhece alguém assim? Eu conheço alguns. Olha para nós com nojo, como se nós fôssemos uma doença contagiosa. Aí o que acontece? Nos olha, não são humildes, mas quer passar uma falsa humildade, né? Se sente o dono do mundo, pisa em tudo e em todos. Para ele subir na vida, ele não quer nem saber quem está na frente dele, ele faz essa pessoa de escada, de tapete. Uns olham em nossos olhos, que a gente até se envergonha e fica sem graça e abaixa a cabeça. Aí muitos, como eu já ouvi, aqueles que se dizem profetas, eles olham para nós, aí quando nós não encaramos, eles falam assim, está em pecado, não resistiu à glória que está em mim. Que absurdo, né? Quer dizer que nos julga, porque nós não olhamos diretamente nos olhos, aí eles falam que não resistimos à glória que está nele e que nós está em pecado. Então a humildade ela é diferente da humilhação. A humilhação é compulsória. A humilhação é quando alguém quer te jogar para baixo. Veja que sempre aparece alguém para fazer isso. A humildade é muito diferente da humilhação. Humildade é quando eu desço e não precisa ninguém me empurrar, eu me rendo. Observe que Tiago, no capítulo 4, versículo 8, ele diz, humilhai-vos. Mas ele manda humilhar onde? Não é debaixo da mão do homem, não. É debaixo das potentes mãos de Deus. Então, humildade é quando eu desço. Não precisa ninguém me empurrar, me jogar, mandar, não. Eu mesmo reconheço que sou pequeno e vou me humilhar debaixo das potentes mãos de Deus. Mas, de vez em quando, né? De vez em quando é preciso Deus usar um alfinete. Vamos usar uma linguagem aqui simbólica, né? E dar uma alfinetada em nós, porque senão a gente vira aqueles balão de ar, né? E a gente quer subir além do normal. Observe que quando Jesus falou para Zaqueu, Zaqueu estava acima de Jesus, o homem, mas Jesus estava abaixo de Zaqueu. Jesus, homem, porque Jesus, Deus, nunca esteve abaixo de ninguém. Mas como homem, ele tinha uma estatura normal como todos. E Zaqueu estava acima de Jesus. Mas para Jesus falar com Zaqueu, o que foi necessário? Necessário Jesus falar assim, Zaqueu, desça depressa que eu quero falar contigo, que eu vou pousar na tua casa. Então Deus nunca fala com o ser humano que quer ficar acima dele. Deus só fala com o ser humano abaixo dele. Porque Deus é Deus e Deus não deve humilhação para ninguém. Essa é a primeira parte desta mensagem. No próximo áudio estarei dando continuidade da segunda e última parte. Que Deus os abençoe e até lá.